Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje trago Inglaterra, da Guerra dos 100 Anos até a Guerra das Rosas, em 5 atos. Este vídeo é dedicado a todos aqueles que gostaram do meu Guerra dos 100 Anos. É um dos vídeos mais elogiados da história do canal, o que me deixa muito feliz, porque a Idade Média é o meu período favorito. Dessa vez eu vou aprofundar assuntos que ficaram superficiais naquele vídeo, porque lá eu tratei mais da guerra da Inglaterra com a França. E agora vou falar mais dos conflitos internos da Inglaterra durante a guerra e quais foram as causas que levaram até a Guerra das Rosas, que vai ter um vídeo próprio, que é a continuação desse. Então, se você não quer perder o próximo vídeo, já se inscreve aí no meu canal e fique por dentro sempre que eu postar um novo. Então vamos lá, ato número 1, duas famílias rivais. A Inglaterra no século XV não teve vida fácil. Foi derrotada pela França na Guerra dos 100 Anos em 1453, apenas para que 2 anos depois ela mergulhasse em um conflito interno, a Guerra das Rosas, que durou 30 anos. No centro dessa guerra estava a disputa pela coroa entre as famílias de Lancaster e York. Suas raízes remontam a quase um século antes da guerra. Tanto Lancaster quanto York são ramos de uma mesma família, a Casa de Plantagenet, e se formaram a partir dos filhos de Edward III, que morreu em 1377. O seu primogênito, Edward the Black Prince, acabou morrendo no mesmo ano, e quem herdou a coroa não foi nenhum dos irmãos do Black Prince, e sim o seu único filho, Richard II. Entre os filhos de Edward III, podemos destacar John of Gaunt, que se tornará o Duque de Lancaster, e também Edmund Langley, que será futuramente o Duque de York. E agora isso nos levará até o ato número 2. Vamos voltar um pouco no tempo, lá na época da Peste Negra. Quando ela passou pela Inglaterra, ocorreu um fato inusitado, que na verdade ocorreu em boa parte da Europa. Haviam poucos trabalhadores e muita demanda por trabalho disponível. Isso automaticamente elevou os salários e ganhos de artesãos simples, de camponeses, e deixou os nobres furiosos, que foram lá pressionar o então rei Edward III, que achou uma solução. Ele criou o Estatuto do Trabalho, aonde ele congelava os valores dos salários e dos ganhos para a época de antes da peste. Claro que isso não teve sucesso nenhum. A oferta e a procura acabaram prevalecendo. Acontece que tempos depois, quando Richard assumiu o trono, ele era apenas uma criança e não tinha a mesma autoridade do seu avô. Então o início do governo dele foi muito dominado pelos seus tios e por outros políticos também. Desses a gente destaca aquele John of Gaunt, que era considerado um grande diplomata, um grande político, porém isso atraiu a inveja dos outros políticos e dos outros tios, que acabaram por afastar um pouco esse cara do círculo do poder. E também pressionaram por uma maior fiscalização do Estatuto do Trabalho e pela criação de mais e mais impostos. É claro, tudo isso ia pesando na popularidade do rei, até que em 1381 ocorre a Grande Revolta da Inglaterra. Artesãos de vários estratos sociais, camponeses, gente da cidade, do campo, se revoltou contra toda essa cobrança. Richard teve que amadurecer com isso. Então ele foi pela Inglaterra combatendo revoltas. Em seguida ele foi até a Irlanda, que na época não era totalmente dominada pela Inglaterra, apenas uma parte. Só que esses caras ingleses que estavam com alguns domínios na Irlanda estavam sofrendo na mão dos nobres irlandeses. E foi necessário que o Richard II fizesse uma ampla negociação, conversasse com todo mundo, os nobres locais, tal, para pacificar a região. Talvez o maior mérito do seu reinado. Depois ele voltou para a Inglaterra e resolveu, conforme ele ia ficando mais velho, assumir as rédeas do próprio reinado. Aí aqueles políticos, os seus tios, começaram a chamar ele de tirano. Ocorre que, em um determinado momento, o filho do John of Gaunt, Henry de Bolingbroke, arrumou uma treta lá com um outro nobre e ficou naquela do que fazer, e aí o Richard decidiu banir os dois
da Inglaterra. Acontece que logo em seguida o John of Gaunt acaba morrendo. E o Richard, se vendo em crise e tal, tendo que arrumar mais verbas, arrumar mais recursos, foi lá e confiscou as terras do cara. E não permitiu que o Henry de Bolingbroke fosse sequer no enterro do pai e nem que ele assumisse as suas terras no futuro. Esse seria o seu erro fatal, porque Bolingbroke ficou bolado com isso. Logo em seguida, o Richard teve que voltar para a Irlanda, porque lá os nobres estavam de novo se revoltando e tal. Aí ele foi lá resolver a situação. No que ele se ausentou, o Bolingbroke foi até a Inglaterra, apareceu ali na praia e começou a reunir adeptos, né? Aqueles nobres que estavam chamando o Richard de tirano. Logo o apoiaram. A ideia inicial do Bolingbroke era tomar suas terras, que eram suas por direito, e apenas se estabelecer novamente ali na Inglaterra. Porém, conforme ele foi ganhando mais e mais apoio, ele percebeu que ele poderia tirar do trono o Richard II. E vejam vocês, quem estava como regente na Inglaterra era o Duque de York, que inicialmente organizou uma resistência contra o Henry, só que ele percebeu que não tinha jeito e acabou se juntando aos revoltosos. Quando o Richard volta da Inglaterra, ele vê que não tem como resistir e ele acaba mesmo renunciando ao trono e logo em seguida ele é julgado e vai preso, aonde ele acaba morrendo misteriosamente um pouco depois. Então, como vocês puderam ver aí, isso nos levou direto ao ato número 3, a ascensão dos Lancaster. Ao contrário do Richard, esse Henry Bolingbroke era um militar bem experiente. Ele chegou a participar das campanhas teutônicas lá na Lituânia. Se você assistiu meu vídeo do Reino da Polônia, você deve ter percebido que em algum momento eu falo dos arqueiros ingleses presentes lá nas cruzadas. Então, era a turma do Bolingbroke que estava lá. Esse novo rei era temido e respeitado pela maioria dos nobres. Tanto que quando ele chegou na Inglaterra, ele mandou decapitar os políticos que apoiaram tomar as terras dele. O grande problema é que a sua legitimidade no poder era frágil. Afinal, ele foi considerado um rei que depois um rei legítimo. E começou assim a enfrentar revoltas. A primeira foi do príncipe de Gales, que depois se aliou com a família Percy, que se sentiam desprezados pelo rei. E eles foram reunir tropas lá na Escócia. Esse pessoal queria que o agora Henry IV fosse deposto para entrar Edmund Mortimer, que era um cara que o Richard II disse que queria que fosse o seu sucessor, porque ele era também ali parte da família. Eles se revoltaram, porém não tiveram nenhum sucesso. Henry IV realmente os derrotou e os botou para correr. Apesar de tudo isso, a grande preocupação do rei era o seu filho. Ele se mostrava um cara muito voltado para se divertir, para festa e tal. Gostava de andar entre os comuns, indo em tavernas, fazendo bagunças, entrando em brigas, bebedeiras, com gente que era problema de todo tipo. Inclusive, essas pessoas foram imortalizadas nas peças de Shakespeare, que eram, no entanto, inspiradas em pessoas reais, como, por exemplo, Oldcastle e os Lollards, que eram os caras que achavam que a religião católica devia ser mais aberta, mais voltada aos valores ingleses, precursores do que seria um anglicanismo no futuro. Enfim, o que acontece é que Henry V acaba levando um choque de mente aí do seu pai, porque as revoltas vão realmente ameaçando o trono. E o Henry V é convocado a participar aí do exército contra as revoltas. E ele acaba até se destacando. Ele acaba por capturar o filho do Edmund Mortimer, que também se chama Edmund Mortimer. E aos poucos esse futuro rei foi amadurecendo, até que em 1413 morre o Henry IV Bolingbroke e ele se torna o novo rei. Isso nos leva até o ato número 4, a Guerra das Rosas podia ter sido evitada. Surpreendendo a todos, o novo rei deixou seu antigo modo de vida para trás. Se tornou um cara sério, voltado para campanhas militares, voltado para os assuntos de Estado. Inclusive, persegue aqueles Lollards que eu falei antes. O Oldcastle acaba sendo preso e sendo levado à morte. Ou seja, ele consegue uma certa tranquilidade no plano interno. Enquanto que no plano externo, ele volta à guerra contra a França
e surpreende. Com poucos recursos ele vence batalhas importantes e acaba levando a assinatura do Tratado de Troyes. Eu já falei sobre tudo isso. Basicamente ele consegue que, quando o rei da França morrer, ele, ou o rei da Inglaterra, sucederá ao trono da França. Para fortalecer ainda mais isso, ele se casa com a princesa da França e tem com ela um herdeiro, que será o Henry VI. Uma curiosidade é que nessa época, Henry V é tão bem sucedido que alguns revoltosos resolvem se unir para colocar o Edmund Mortimer, o filho, no trono. Porém, lembra que eu falei que o Henry V capturou o Mortimer nas campanhas ainda do seu pai? Enfim, eles acabam fazendo amizade e o Mortimer prefere ficar do lado do rei e contar a ele sobre a conspiração, que é completamente esmagada. Além disso, ele se dava muito bem com o Duque de York, ou seja, tudo estava indo muito bem. Porém, ele morreu precocemente aos 35 anos em 1422. E é aí que a vaca foi pro brejo. Isso vai nos levar até o último ato. A Guerra dos 100 Anos recomeça. Logo em seguida, morre também o rei da França. Só que muitos franceses não aceitam que Henry VI seja o cara a assumir o trono dos dois países. Primeiro porque ele está numa situação frágil, ele é apenas uma criança. E ocorre então um movimento em torno do Charles VII, que acaba se tornando rei, né? A gente já sabe que a Inglaterra perde essa guerra e os ingleses acabam aceitando ir embora de mãos abanando. O que vocês talvez ainda não saibam é que existe um cara chamado Richard York. Qual que é o negócio desse cara? Ele se tornou o Duque de York na época do rei Henry VI. E ele herdou todo o prestígio que sua família estava já acumulando nas gerações anteriores. A segunda família mais poderosa da Inglaterra, atrás apenas da família real Lancaster. Henry VI sempre se sentiu muito ameaçado por Richard York. Diferente de seu pai, esse era inseguro. Ele resolveu mandar o York lá para a França para liderar as tropas inglesas na França, onde ele ficaria longe e numa posição de prestígio, não ia se revoltar. Uma atitude inteligente até. Daí o que acontece? O cara estava lá, tal, se mostrou um grande comandante militar, a Inglaterra estava resistindo, então o rei acabou se deixando levar por nobres e também quis ajudar um parente seu, John Belfort, e mandou esse John Belfort para ser o novo líder das tropas na França. O problema é que esse cara era um incompetente. Ele gastou muitos recursos que a Inglaterra estava economizando, ele usou muitas tropas, perdeu batalhas idiotas. Isso deixou o York furioso. E aí o que acontece? A atitude do rei não foi restabelecer o York na liderança das tropas que ele havia perdido, e sim tirar o York da França e mandar o York para a Irlanda. Deve ser até muito agradável morar na Irlanda, quem sabe, né? Porém, o que acontece é que o cara se sentiu desprestigiado, né? Ele falou, pô, eu fui tirado da guerra, de onde as coisas são decididas, pra vir aqui para um local que nem tá acontecendo nada demais. E aí quando ele volta para a Inglaterra, em 1450, ele faz uma ferrenha oposição ao rei. E essa oposição vai se tornando cada vez mais ácida, até que 5 anos depois, leva até a Guerra das Rosas, o ataque dos York contra os Lancaster. Só que isso é um assunto para continuação, próxima videoaula. Se você gostou dessa, deixe o seu like, se inscreve no canal, curte a nossa página no Facebook. Eu vou ficando por aqui e falou!